O que sai do coração, entra no coração. Hoje, estou lançando o meu primeiro podcast. Vai ser chamado Musta Podcast. Sabe quando você fica sonhando com um projeto por bastante tempo, mas chega uma hora e esse sonho sai do forno. Então, hoje, estamos lançando o primeiro podcast da Musta Podcast. Meu nome é Mustafa, sou egípcio, morando no Brasil e tenho uma agência de viagens que é especializada em levar público brasileiro para passear no Egito. E eu sempre vejo bastantes preocupações, bastantes questionamentos de quem sonha em conhecer o Egito, mas sempre fica naquele, estou preocupado, será que é um país perigoso? Será que é seguro? Então, estou criando esse podcast justamente para tirar todas essas dúvidas através de experiências verdadeiras. E faz 7 anos que eu estou criando conteúdo na internet, compartilhando experiências através do meu olhar, mas nesses podcasts eu vou entrevistar clientes e viajantes. Então vamos ver experiências diferentes através de outros olhares. Mas agora eu vou apresentar para vocês a minha querida Michele, que está trabalhando comigo na agência e toca junto tudo que está acontecendo nos bastidores e vamos falar com vocês sobre coisas bem bacanas. Mustafa, primeiro eu quero agradecer o convite, não só de estar aqui no podcast, mas também de poder trabalhar na Musta Travel, que é um projeto maravilhoso que leva pessoas não só para o Egito, mas também para transformar a vida delas e, mais importante do que isso, transformar viajantes em família, porque é isso que acontece, né? Então, Mustafa, eu já conheço a sua história, conheço a Musta Travel, mas para quem está assistindo, conta um pouquinho de como que surgiu a ideia de abrir uma agência de turismo, como que funciona, quem é você? Perfeito. Eu me formei na Faculdade das Letras, Departamento Espanhol. Quando eu terminei a faculdade, como qualquer recém-formado, eu fui procurar um emprego. Eu achei uma vaga numa agência de viagem no Cairo. Na época eu morava no Cairo. Achei uma vaga, fui fazer uma entrevista. Achei tudo legal, fui aprovado. E do nada comecei o trabalho, achei todos os turistas daquela agência eram brasileiros. Aí falei, meu Deus, tô lascado. Eu na época não falava português, nem sabia onde está o Brasil. Aí fui lá no chefe que me contratou. Ô, chefe, eu não falo português, eu só falo espanhol. Para que você me contratou? Ele falou, Mustafa, no Egito não tem falantes de português. E quem fala espanhol vai conseguir se virar com o brasileiro. Aí fiquei pensando, será que eu devo sair dessa agência e procurar outra, realmente atende espanhóis, ou aproveitar a oportunidade e começar a aprender português? Depois de tantas pesquisas sobre o Brasil, os brasileiros, o mercado brasileiro, achei realmente eu queria aprender português. Na época não tinha professores, não tinha aulas, não tinha materiais para aprender. Aí eu comecei a pegar aulas no YouTube, ler artigos, assistia filmes. Então fiquei 2 anos estudando português à noite, praticando de manhã junto com meus clientes daquela agência. Passou os meses, comecei, entre aspas, me apaixonar pela cultura brasileira. Comecei a me identificar. Achei um povo simpático, alegre, um povo trabalhador, mas ao mesmo tempo, sabe, curtir a vida. Aí eu
me identifiquei, falei, essa é a minha praia. Passou praticamente 2 anos fazendo isso. Depois falei, eu já conheço bastante sobre o Brasil, os brasileiros. Gostaria de conhecer esse país ao vivo. Juntei todo o que eu tinha na época, comprei uma passagem e vim ao Brasil só para aprender mais. E como foi essa decisão, assim, quando você estava lá no Egito, as pessoas viram que você vendeu todas essas coisas para poder vir para o Brasil, o pessoal te apoiou, achou que você estava doido, como que foi isso? Cara, foi tão complicado. Sabe, todos meus amigos, minha família, também, eles não têm informações suficientes sobre o Brasil. Cara, você está doido? Vai viajar ao Brasil fazer o quê? Vai gastar todo o seu dinheiro para passear, para aprender? Mas, porque no Egito, às vezes, tudo é bem padronizado. Aí, terminou a faculdade, juntou grana, aí vai colocar uma entrada num apartamento, ou começar a casar, ou, sabe, começar a construir. Aí eu vim, queria gastar todo o dinheiro que eu juntei em 2 anos ou 3 anos trabalhando, numa viagem de 2 meses ou 3 meses. Mas eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre o Brasil, porque para mim, aprender um idioma não é apenas estudar vocabulários, gramática. Não, faz parte de aprender o idioma é entender a cultura do povo. Falei, não, eu preciso viajar ao Brasil para aprender, como para mim era como se fosse investimento. Eu estou investindo nos meus conhecimentos para eu poder voltar e trabalhar numa outra agência melhor para como se fosse estou fazendo pós-graduação. Sim. Na época. Aí eu cheguei, a minha intenção era ficar apenas 3 meses no Brasil, aprendendo um pouco sobre a cultura, melhorando o meu idioma. Aí, a intenção 3 meses. Fiquei 1 ano de vez. Em paralelo, comecei a fazer vídeos no meu Instagram. Nesses vídeos, eu só falava... A intenção era fazendo esses vídeos para praticar o português. Nada mais, nada menos. E os temas dos meus vídeos, dando dicas para quem vai viajar ao Egito. Tipo, você está indo para o Egito? Não esqueça de experimentar tal restaurante. Está indo para o Egito? Não esqueça de levar junto com você, sei lá o quê. Mas você fazia isso com qual intuito? Você tinha qual objetivo na época? Você já estava trazendo pessoas para conhecer o Egito ou não? Eu estou te perguntando isso porque eu assisti um vídeo seu no YouTube que mostra você comentando que você estava no Brasil, que você estava fazendo vídeos e que você estava desempregado na época. Até você fala, qual que é a sua profissão? Atualmente estou desempregado, estou fazendo vídeos como um novo projeto. Então, foi algo realmente inesperado. Eu acho muito legal porque, além da agência e tudo que a agência faz hoje em dia, você tem uma história de vida muito inspiradora. Então, as pessoas, os seguidores, eles comentam isso, que eles se motivam através da sua força de vontade e da sua história. Então, eu acho muito legal que, quando você chegou no Brasil, você começou a se disponibilizar a fazer projetos, a gravar vídeos com o intuito de informar, de poder praticar o português e novas oportunidades inesperadas foram surgindo, né? Foi assim que aconteceu? Não, na verdade, eu comecei a fazer esses vídeos com a intenção de aprender português, praticar. Tipo, estudando, preciso praticar aquilo que eu aprendia. E para fazer vídeos, pelos meus conhecimentos, pelo meu entendimento, eu tenho que agregar um valor. Não só vou abrir a minha câmera e falar qualquer coisa. Então, eu falei, eu vou praticar o meu português fazendo vídeos e, ao mesmo tempo, eu vou dando dicas para quem está indo ao Egito. Aos poucos, comecei a ganhar... eu só ficava falando sobre a cultura egípcia. Aos poucos, comecei a ganhar seguidores interessados naquilo que eu falava.
bastantes comentários. Mustafa, você fala português porque você não nos leva ao Egito. Mustafa, a gente tem o sonho de conhecer o Egito, mas não sabemos por onde começar. Assim apareceu, como vocês falam, a virada do chave. A virada Aí, de chave. Tenho faca e queijo. Falta cortar. Aí comecei a montar roteiros para meus seguidores. Comecei a levar eles ao Egito. Aos poucos, aumentou o volume dos meus turistas. Comecei a montar, a mostrar travel e comecei a contratar mais gente, porque ninguém faz um projeto grande sozinho. Gente precisa de gente. E até o momento, levamos mais de 2.000 brasileiros ao Egito. E sempre busco como melhorar a experiência deles no meu país, porque aquilo que você já sabe, bastantes preocupações, querendo ou não, o Egito é um país totalmente diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Tem muitas diferenças culturais e sempre digo, Egito, uma viagem ao Egito poderia ser um pesadelo e poderia ser uma experiência única. Tudo depende da forma que foi feita a viagem. E eu sempre busco como trazer essa experiência única para qualquer pessoa que quer viajar ao Egito, mesmo conosco ou com outra forma, com outra agência, através das dicas e as informações que a gente sempre vai dando nesse tipo de podcast que eu estou fazendo e meus vídeos. Um ponto interessante que você tocou é que existem muitas agências de turismo. O que faz a Musta Travel ser diferente das demais? Qual seria o diferencial que faz a pessoa escolher? Muito bom, eu gostei dessa pergunta. Vou tomar um gole aqui também. Eu acredito bastante na parte humana. Todos os meus atendimentos, a partir do momento que o viajante entra em contato conosco no WhatsApp, até fazer a viagem e voltar, tudo bem humanizado, a palavra humano. E trato o meu viajante da mesma forma que eu gostaria de ser tratado se eu fosse um turista. Entendeu? E nos meus grupos, a gente leva grupos pequenos para ser uma experiência personalizada. Meus grupos entre 15 a 20 pessoas. Todos chegam desconhecidos, mas voltam como família. E não sou eu que eu estou dizendo isso. Sempre recebo os feedbacks, as avaliações, os depoimentos. Inclusive, um detalhe que eu lembrei agora. De verdade, amanhã vamos ter um churrasco com um grupo que viajou conosco ano passado, quando eles ficaram sabendo que eu estou aqui no Brasil. Eles aproveitaram essa oportunidade para arrumar um churrasco para reunir o grupo todo de novo. Então, sempre eles fazem uma amizade para a vida e eu acho que isso é um dos motivos, um dos propósitos da viagem. Viajar com tranquilidade, segurança, fazer amizades, fazer segunda família. Então, são vários ganhos, né? Exatamente. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Você acha que viajar para o Egito é para todo mundo? Boa. Então, ao meu ver, é para todo mundo, ao mesmo tempo não é para todo mundo. Posso resumir que viagem ao Egito não é para quem não aceita diferenças culturais, porque Egito é um país totalmente diferente em relação da dinâmica de como funcionam as coisas no Egito. Mas quando... no trânsito, nos horários, os olhares das pessoas. Então,
se o viajante não está indo com um coração aberto de aceitar as diferenças, aqui não estou falando de quem é melhor, que eles estão que no Egito é melhor ou no Brasil é melhor. Estou falando que duas culturas diferentes. Não é quem melhor que o outro. É outro assunto. Então, tem bastante viajante que está saindo do Brasil, está querendo viver a mesma experiência que ele está vivendo no Brasil. Eu sempre falo para meus clientes no primeiro dia, não adianta você chegar no Egito querendo almoçar arroz e feijão no Egito. Se quer almoçar arroz e feijão, é no Brasil. Aqui é para experimentar novas experiências, nova culinária. Entendeu? Então, não é para quem não está aberto a viver experiências novas. É porque quando você fala assim, olha, você precisa se preparar porque é um país diferente. Só que a gente vê que, a mulher sozinha, você não pode ir, você vai sofrer assédio. Se você, de repente, tiver outra orientação sexual, também você não pode ir. Você pode ser raptado, sequestrado, você vai ser roubado. Então, quando a gente fala isso, e principalmente para um brasileiro que está acostumado a ver muitas notícias no jornal e se preparar por muitas coisas, a imaginação vai longe. Então, como que eu devo me preparar? Eu devo me preparar para ir para o Egito? O que eu espero chegando lá? Porque quando diz que a gente tem que se preparar para o quê? Então, quem eu disse no começo, que uma viagem ao Egito poderia ser uma experiência única, inesquecível, e poderia ser um pesadelo. Eu já vi muita gente falando nunca voltaria ao Egito, mesmo pagando. E já vi outra gente ficar chorando no último dia de tanta saudade que ela teria a essa viagem. Já conheci muita gente fazendo a mesma viagem, o mesmo roteiro, uns 5, 6 vezes de tanta paixão, apenas se informando, tendo um suporte adequado de uma operadora ou uma agência especializada no destino. Aí quando a gente fala agência especializada no destino, um guia para te levar nos lugares. Porque Egito é um país cultura milenar. Toda parede no Egito tem uma história para contar, tem uma lição para aprender. E a gente tem uma ciência, se chama egiptologia. Lá no Egito, os guias fazem cursos de 4 anos ou 5 anos, aprendendo sobre a egiptologia. Você sabe que Egito, muito além das pirâmides. O que adianta ficar em frente de uma estátua e não sabe para que serve? Uhum. E me diz, o que tem no Egito, além das pirâmides? Então, tem as pirâmides, tem museus, tem templos, tem Rio Nilo, tem vida noturna, tem praias, tem montanhas, tem gente maravilhosa, entendeu? Então, não só pirâmides. Então, precisa de alguém especializado para mostrar você tudo de melhor nesse país, entendeu? E como qualquer lugar do mundo, tem as qualidades e os defeitos. E quem procura, acha. Se está procurando qualidade, vai achar. Se está procurando defeitos, vai achar. Mustafa, mas você está falando para ter uma viagem tranquila, segura no Egito, precisa contratar um guia ou contratar uma agência. Como assim? É um país seguro e, ao mesmo tempo, preciso contratar um suporte? Mas isso é lógico, porque uma cultura diferente, idioma diferente, a dinâmica das coisas funciona diferente. Vamos supor que eu sou um egípcio, decidi passear um pouco no Brasil e alugar um carro. Muitas vezes vamos imaginar uma situação, estou desinformado de
Nesse lugar não pode estacionar. Se estacionar aqui, tem que baixar o aplicativo Zona Sul. Várias vezes eu levei multas porque eu não sabia essa informação. Então, no caso, se eu tivesse um brasileiro do meu lado, ele iria me falar, estou dando exemplo aleatório. Mustafa, você não é permitido estacionar aqui ou parar aqui. Então, tem alguém me dando o apoio. Não é a questão de seguro ou não seguro. É algo diferente. Então, para economizar tempo e dinheiro, te orientando a pegar o caminho certo. Entendeu? Eu não estou falando que Egito é um país maravilhoso. Não, tem os defeitos, tem os perigos, tem tudo aquilo que, ao meu ver, existe em todos os países. Mas, no caso, o turista está indo, vivendo 10 dias lá, 8 dias, então já tem um manual para ter uma viagem dos seus sonhos. Querendo fazer diferente é outra história. Entendeu? Então, também outro exemplo. Vamos lá. Eu sou um cara apaixonado pelo Brasil, já visitei bastantes estados aqui. O meu sonho era conhecer uma comunidade, uma favela. Eu estava no Rio de Janeiro, eu já sei que tem a favela da Rocinha. Para conhecer a favela da Rocinha, precisa contratar um morador local como o moto dele para te levar tranquilo. Se eu decidir falar, eu vou entrar sozinho, aí eu volto a chorar porque aconteceu um problema. Não. Então, viajar ao Egito tem que ir com um suporte. Se está fazendo diferente ou está barateando, o barato sempre sai caro. Então, é outra história. E, ao longo desses anos, quais foram os grupos? Eu sei que todos eles são especiais, inclusive você conhece cada viajante e lembra do nome deles. Mas eu queria te perguntar, teve algum grupo que te marcou? De repente, eu sei que você também recebeu algumas pessoas famosas no Egito. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa experiência. Cara, que pergunta difícil essa. Não, que nem você disse, você falou uma coisa legal. Eu levo praticamente uns 2 ou 3 grupos todos os meses. Eu sempre chamo os turistas no Egito, o meu grupo, como se for. Eu sempre chamo eles assim, família Musta Travel, eu sou o pai de vocês no Egito, vocês são meus filhos. Aí chega o grupo, assim que o cliente chega, eu entro no ônibus. Seu nome é fulano, seu nome é fulano, seu nome é fulano. Grupo de 20 pessoas. Aí eles ficam sem acreditar que eu consegui identificar o nome de cada um. Mas, realmente, eu prezo essa parte não é a questão de relação de uma agência e clientes. Eu acho que cada grupo é um grupo especial. Às vezes, eu me emociono na hora da despedida. Aí eu ficava falando, mas você recebe tantos grupos todos os meses, você faz a mesma coisa. Não, mas eu me apego com eles. Cada grupo é um grupo, cada grupo tem uma história. Entendeu? Então, todo grupo é um grupo especial, cada caso é um caso. Ninguém é um melhor que o outro, ou um grupo mais especial que outro. Certo. E você costuma receber algum tipo de viajante em maior quantidade? Por exemplo, geralmente são pessoas mais novas, são pessoas de mais idade, são casais, são mulheres. Como que é isso hoje em dia? Porque às vezes tem medo, pessoas que querem viajar sozinha, principalmente se forem mulheres, ou às vezes de ter um pouco mais de idade. Costuma ser diverso? Tem alguma restrição em relação a isso? Cara, nos meus grupos, praticamente, a gente poderia depois na edição passar várias fotos. Nos meus grupos tem todas as pessoas, todas as crianças, todas as idades, todas as orientações. Não tem algo específico, porque eu sei que tem essa polêmica de uma mulher não pode viajar sozinha ao Egito. Não. A mulher sai sozinha do Brasil, mas sempre vamos receber ela no aeroporto,
vai se juntar a um grupo e sempre vamos passando as orientações e está tudo certo. Nada de perigo. O grupo sempre tem casais, 2 homens casais, tem idosos, tem família com criança, tem todos os tipos. Essa é uma vantagem de viajar em grupo, né? Porque mesmo você viajando sozinho, você não está sozinho. Exatamente, mas eu posso ficar falando muita coisa bonita. O motivo desse podcast também, eu vou entrevistar viajantes que viveram essa experiência de todas essas pessoas que eu estou falando. Vou entrevistar uma pessoa sozinha, vou entrevistar um casal, vou entrevistar família com filhos pequenos, para tentar esclarecer e, como você falou o quê? Mistificar e as dúvidas e mostrar experiências verdadeiras, reais. Entendeu? Certo. E me diz uma coisa. Eu trabalho com você na agência, tenho contato também diariamente com os viajantes e as pessoas elas têm muita dúvida em que momento se inicia o acompanhamento da Mostra Travel. É quando a pessoa está no Brasil, quando ela chega no Cairo, né? A gente tem aí um processo que a pessoa acaba passando por um pós-venda. Como que funciona isso na prática e por que você criou esse sistema, esse processo? O cliente entrou em contato conosco. Tirou todas as dúvidas, o roteiro dele, o pacote dele, escolheu o grupo. Após o fechamento, a gente passa ele para a nossa equipe de pós-venda, passa para ele orientações gerais, de que roupa ele poderia usar, o dinheiro, o clima, todas as dúvidas dele. Chegando no aeroporto do Cairo, sempre tem um representante nosso, alguém da nossa equipe, ele tem acesso a receber o cliente assim que sair do avião, dando para ele todo o suporte na imigração, a alfândega, o visto, levando o transfer, vai estar esperando ele fora do aeroporto, levar ele ao hotel, fazendo check-in, e no dia seguinte começa os passeios oficiais dele, junto com um guia egiptólogo, para passar todos os conhecimentos, aquilo que a gente estava conversando. Uhum. Aí ela inicia o roteiro passando 2 dias no Cairo, onde ela conhece as pirâmides, o grande museu que foi inaugurado recentemente, que está um sucesso, né? E você quer falar um pouquinho desses 2 primeiros dias? Como que ele funciona? Vamos falar por cima um pouco sobre esse roteiro. Egito vai conhecer todos os pontos turísticos mais importantes. Praticamente precisa de 2 ou 3 meses. Egito cheio de atrações. E muita gente não sabe dessa parte, por isso, ao longo dos nossos episódios, vamos trazer temas diferentes. Mas sempre tem o cartão postal do país, sabe? Os nossos roteiros pegam as partes principais, os mais importantes. Está dividido em 3 partes. A primeira parte, conhecendo a parte do Cairo, onde tem as pirâmides, o museu, mesquita, o Mercadão Khan el-Khalili, que nem aqui no Brasil, o 25 de março. Sim. Terminou essa primeira parte no Cairo, vai pegar um voo doméstico para o sul do país, onde vai iniciar um cruzeiro pelo Rio Nilo. Um cruzeiro pelo Rio Nilo começa em Aswan e fica navegando 4 dias seguidos e termina em Luxor. Durante essa navegação toda, tem bastantes templos espalhados ao longo do Rio Nilo. Então, chegou em Aswan, embarcou no cruzeiro, começa a navegação, chegou a um templo, desceu junto com o grupo e o guia, vai conhecer o templo, a explicação, fotos e tudo mais, depois volta de novo para o cruzeiro, continua a navegação, chega à próxima parada, desce, assim funciona os 4 dias. Terminou essa segunda parte,
terminando a viagem com chave de ouro, porque o brasileiro gosta de praia, então a gente coloca a parte da praia para curtir o Mar Vermelho. Uma das melhores praias, água cristalina, cheio de recifes corais, porque quando a gente fala Egito, a primeira imagem chega às pirâmides, mas Egito é um dos melhores lugares para fazer mergulho. Mergulhadores. Interessante. E depois volta de novo ao Egito. E como é o clima nessa região que tem a praia? A maioria do tempo, o clima legal para tomar banho no mar, que nem o Nordeste aqui no Brasil. Então, a maioria do tempo faz calor. Certo. Então, e depois volta novamente ao Egito. Aí quem tiver tempo sobrando a mais nas férias dele, às vezes ele vai escolhendo acampar no deserto ou fazer outro destino dentro do Egito ou continuar a viagem para outro país. Eu sei que o roteiro foi muito bem planejado e pensado por você, mas sempre tem o templo queridinho, o passeio queridinho dos viajantes, né? E aí eu queria te perguntar, qual que são os passeios que acabam gerando mais impacto, que geralmente todo viajante faz e que sai maravilhado? Eu escolheria o passeio de balão. É um passeio bem emocionante. Nos horários do nascer do sol, ele vai voando praticamente em cima de todos os templos de Luxor. O templo de Karnak, o templo de Luxor, Vale dos Reis, o templo da Rainha Hatshepsut. Tudo isso nos horários do nascer do sol fica algo bem emocionante. E o segundo passeio, o templo de Abu Simbel. É um templo maravilhoso. O famoso Ramsés II construiu esse templo dedicado à mulher preferida dele, Nefertari. Então, ele tem uma história bem interessante e todos os turistas gostam. Claro, além das pirâmides. As pirâmides é a coisa mais... Uau! Mais... E recentemente reinaugurou o Grande Museu. Reinaugurou o museu novo. Chama o Museu Grande Novo. O tamanho desse museu praticamente o dobro do Museu do Louvre. Meu Deus. De tantas peças que ele tem, se ficar apenas uns 10 segundos em frente de cada peça, você precisa de 3 ou 4 dias para acabar com ele. Nossa, muito tempo. Ele tem uma sala dedicada ao rei famoso Tutankhamon, o famoso Tutankhamon. A máscara dele não tem preço, é avaliada que não tem preço mesmo, de tal valiosa. Nessa sala dele tem 5.000 peças de ouro puro e foi a única tumba dele foi encontrada intacta com todos esses tesouros. Então, pela primeira vez na história, todas as peças que encontraram dentro da tumba dele estão expostas no Museu Novo. Então, é muito interessante. Fantástico. Praticamente, nos próximos episódios, a gente quer responder as perguntas de vocês, tirando todas as dúvidas. Fica à vontade de comentar e no nosso próximo episódio vamos entrevistar um casal querido que já fez a viagem conosco para contar um pouco da experiência deles no Egito. E muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Michele. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo, porque eu acredito já deu certo, na verdade. Eu acredito também numa frase: você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ser grande.